O verdadeiro significado da vida. Qual o verdadeiro significado da nossa existência? O único objetivo, que é o melhoramento, a evolução, nos aperfeiçoarmos sempre. Claro, apenas variando os aspectos do aprimoramento, de acordo com aquilo que a pessoa... A evolução, nos aperfeiçoarmos sempre. Claro, apenas variando o aspecto do aprimoramento, de acordo com aquilo que a pessoa ou espírito tem menos desenvolvido. A lei de exercitar o músculo fraco, ou alguma falta que precise resgatar. Esse é o sentido da nossa existência. O que precisamos fazer para evoluir? Procurar aprender sobre assuntos pertinentes à evolução do espírito, como as coisas que são boas para nós, que se fizermos, será útil e nos trará benefícios. Coisas que são do bem, consideradas por Deus dignas de mérito, coisa que nos enobreça. Que coisas são essas, Sandi, que nos faz evoluir? As coisas que nos faz de fato evoluir são, primeiro, vencer nossas próprias deficiências, como egoísmo, orgulho, vaidade, etc. Se o fizermos, avançamos o progresso. Todos podemos evoluir. Que não evoluímos por bem, acabamos fazendo através do sofrimento, através da punição por fazer o mal. Então que não seja preciso o sofrimento para podermos nos tornar pessoas melhores, e sim por espontânea vontade. Qual a melhor maneira de evoluirmos? A melhor maneira de evoluirmos é buscar o amor, pois dele derivam-se todas as coisas, todas as outras qualidades. Quem ama não faz o mal, quem ama só faz o bem. Uma coisa que devemos pensar é sempre o lado bom de tudo, mesmo que não aparente. Saiba que se você não prejudicar ninguém, e sim ajudar as pessoas que puder, isso é amor. Você só tem que pensar como posso ajudar alguém e achar um jeito. Meu jeito de ajudar é dedicando meu tempo, escrevendo e lendo para as pessoas mensagens positivas, que as ajude a compreender as verdadeiras coisas, as que realmente têm importância nesse mundo. Minha mensagem chega a bilhões de pessoas em tempo real. Isso é para poucos. Não são todos que têm a oportunidade de ser útil e ajudar tantas pessoas assim como eu. Isso é amor. Isso é uma forma de estar evoluindo e fazendo com que as pessoas evoluam junto comigo. Mas você tem que achar o seu jeito. Saiba que isso não é em vão. Você só pode ajudar a você fazendo pelos outros. Se você é útil aos outros, não basta fazer o mal. Não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é agir com bondade, nunca fazendo o que não quer para si e para os outros, e fazendo o que quer para si e para os outros. Ajudar as pessoas, pois existe muita gente necessitada precisando de ajuda. Comece por pessoas próximas a você, seus filhos, seus pais e seus parentes. O que é preciso para fazer o bem? Boa vontade. Para fazer o bem tem que estar a parte de conhecimento. Então precisamos buscar aprender coisas em relação a preceitos que nos façam melhorar, mas depois ajudar os outros a evoluírem. Por que é tão importante fazermos o bem aos outros? Porque assim fazemos a nós. Porque só se fizermos o bem para nós mesmos, que mérito teríamos? Porque é dando que se recebe, verdadeiramente. Fazer ao bem a quem amamos também é fácil, mas fazer ao bem a quem não temos vínculos nos reserva mais mérito. Onde estão as verdadeiras coisas de valor da vida? Estão na nobreza de atos. Por exemplo, o que teria mais mérito? O rico que pagou um jantar chique ao mendigo, ou o mendigo que dividiu seu pedaço de pão que tinha com seu irmão? O mendigo se privou de uma coisa que lhe faria falta, e o rico não, pois aquilo que não lhe faz falta, por isso verdadeiras coisas de valor da vida estão na dificuldade que eles são feitas. Retribuir o mal com o mal é fácil. O difícil é retribuir o mal com o bem. Isso é a verdadeira nobreza. Por que não fazer o mal, Sandi? Porque por um único motivo, atrasa a nossa evolução. Tudo que fazemos de mal para os outros volta para nós. Iremos ter que sofrer aquele mal que fizemos para nosso irmão. E assim sofreremos até reconhecermos o erro, pagar por ele e pedirmos perdão. Isso não é mito. Mais cedo ou mais tarde nos será cobrado. O que ganhamos em fazer o bem, mas se ganha fazendo sem esperar nada em troca. Mas mesmo assim ganhamos, pois agrada a Deus, é por ele reconhecido. Se fizermos o bem, colheremos seus frutos bons, como por exemplo ir a um lugar melhor depois de nossa morte. Ser ajudado por bons espíritos, poder escolher nossa próxima vida aqui na Terra. Fazendo o bem só temos a ganhar, e fazendo o mal só perdemos. O que acontece se fizer o mal? Com a mesma intensidade que o fez, terá que sofrê-lo. Disso ninguém escapa. O certo agora que sabes da consequência do mal, é não praticá-lo. Se eu fizer, tentar repará-lo. Com o bem, a mesma pessoa que fez o mal. Assim suavizaria a lei do choque de retorno. Fora que sofre tanto em vida quanto em morte. Depois que morre, vai para o inferno, para o umbral. Lugar no centro da Terra, no plano astral, né? Onde é semelhante ao inferno. Pior lugar que pode existir. Ar asfixiante, lodo com vermes que comem o corpo, demônios que torturam os espíritos que lá habitam. Todo o sofrimento está reservado para quem vai para esse terrível lugar. E lá fica até sofrer bastante e se arrepender. O melhor meio de conseguirmos situação agradável em vida e na espiritualidade é não ter erros, ou menos possível. É ter feito o bem ao máximo de número de pessoas e aquele dentro de sua possibilidade se esforçou para fazer o
pelo bem, terá mais frutos benéficos a si, resultado disso que procurou fazer, e gozará de melhor condição em todos os sentidos. Síntese do que realmente importa. O que realmente importa é sabermos a verdade sobre as coisas essenciais à vida, o que é importante, a nossa evolução e qual a verdade sobre isso. É que somos imortais, e essa evolução é infinita. Temos que saber que cada coisa que escolhemos fazer tem uma consequência, de acordo com aquilo que praticamos. Se fizemos o bem, evoluímos. Se perdoamos, seremos perdoados. Se praticamos o mal, iremos sofrer para pagar a dívida. É simples assim. O que pode fazer nos evoluir mais rápido possível? O bem ao nosso irmão é o dar o exemplo através de uma conduta íntegra, ou seja, a caridade. Com isso só ganhamos. Agora, se fizermos o mal como egoísta, orgulhoso, vaidoso, e não vencermos esses defeitos em vida, e ainda fazermos o mal, isso nos atrasa, pois fracassamos na missão e temos que repetir tudo novamente. Se compara a um serviço mal feito, que depois de tudo terminado, esquecemos de montar uma peça e temos que fazer tudo novamente. Mas isso é levado a uma vida inteira, anos, décadas inteiras, ou seja, trabalho dobrado. A evolução pode demorar muito. A evolução pode demorar muito, como pode se dar em pouco espaço de tempo. Vai depender de nossa vontade de evoluir e saber onde procurar o conhecimento necessário para isso. Quanto mais fizermos o bem, mais evoluímos. Um espírito nunca retrocede, só estaciona, pois os erros nos servem como aprendizado e são necessários para a nossa evolução. Por que muitos sofrem? Por ignorância, porque fizeram coisas erradas, estão colhendo as consequências. Podiam até saber que aquilo estava praticando era errado e desconheciam a lei de causa e efeito, que todo o mal que fizemos aos outros volta para nós. Se tivessem essa certeza que um dia sofremos na pele o mal que praticamos, não precisariam sofrer para aprender. Se fizermos o mal em vida, qualquer coisa que vá ao contrário à lei de Deus e da natureza, registramos em nós uma dívida que será cobrada pela natureza mais cedo ou mais tarde. Se levarmos uma vida regrada, violando as leis e andamos por mau caminho e praticarmos o mal, depois de morto o corpo, nosso espírito sofre muito, indo para um lugar que se assemelha ao inferno. E só sairemos de lá depois de pagar a dívida com o sofrimento. Muitas vezes tem-se a sensação de passar décadas, séculos, milênios nesse lugar tenebroso. Por isso devemos pensar 20 vezes antes de praticar o mal, se gostamos de nós mesmos e não queremos passar por sofrimentos e dor que, se tiver a dívida, não se escapa. Porque uns vivem bem e outros sofrem. Os que vivem bem vivem assim porque merecem, ou não. Muitas vezes algumas pessoas podem ter conforto, gozar de riqueza sem merecê-las, porque as conquistaram de forma desonesta. Esses que vivem bem e não estão pagando em vida pelo seu erro, vão pagar dobrado em morte. A esses estão reservados sofrimentos mais terríveis, pois tiveram a oportunidade de se arrepender, se redimirem e não fizeram. A melhor condição para saber de fato o que dizer que a pessoa está tendo o que merece é depois que ocorre a morte do corpo. Nessa hora, o lugar e a situação e o cenário que a pessoa vai encontrar é sem sombra de dúvida o que ela merece. Em vida até pode haver impunidade, mas em morte isso não existe. Nessa hora, todos têm aquilo que plantaram em vida, e disso ninguém escapa. Quanto aos que sofrem em vida, muitas vezes estão resgatando e pagando por mais ações em outras encarnações ou nessa mesma. E o único jeito de se redimirem da culpa ou remorso é esse. Isso muitas vezes é bom, até necessário para a sua evolução. Por exemplo, um senhor rico que espancava seus escravos no tronco, agora para resgatar suas faltas vem como negro em situação de miséria, imposição e até mesmo para que possa resgatar suas faltas, passando por aquilo que fez seu próximo passar. E isso se resume à famosa máxima. Aqui se faz, aqui se paga. E muitas vezes é assim que acontece.